Oportunidade para darmos início a esta live, onde estaremos adorando o Senhor, onde estaremos orando e também ouvindo a preciosa palavra de Deus. Eu quero convidar você que está no seu lar, que nesse momento começa a sintonizar conosco, que ajude-nos a alavancar este link, que você compartilhe nas suas redes sociais, que você divulgue para que outros irmãos, outras pessoas possam estar também ao alcance desta live nesta noite. Deus pode falar ao seu coração e Ele quer falar ao seu coração nesta noite. Deus pode inundar o teu ser, visitar você aí no seu lar, aonde você estiver. Abra o seu coração para que o Espírito Santo fale na sua alma, no seu interior nesta noite. Eu quero convidar você para que junto comigo venhamos fazer uma oração para darmos abertura a esse momento de adoração a Deus, a esse momento de louvor, de oração. Então eu convido você neste momento para orar juntamente comigo. Entregue nas mãos do Senhor os seus anseios, os seus desejos, as suas vontades e confie nele, que tudo Ele fará. Pai santo e justo, nós estamos nesta noite, Senhor, entrando na Tua presença pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Senhor, nós viemos aqui nesta noite ofertar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, juntamente com os nossos irmãos aqui presentes, ó Deus, como também os irmãos que estarão acompanhando, que estão acompanhando o Senhor, esta live dos seus lares, por meio do canal da igreja. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nesta noite ter a liberdade de atuação na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor possa nos inspirar nesta noite, que o Senhor possa nos usar para a glória e louvor do Seu nome. Ó Pai, os Teus filhos que estarão aqui louvando o Teu nome, os músicos, ó Pai, a transmissão, Senhor, põe as Tuas mãos santas, a sonoplastia, opera, Senhor, é o nosso clamor, ó Pai. Usa o nosso irmão que estará ministrando a Sua palavra nesta noite. Pai, restaura vidas pelo poder da Sua palavra, pelo poder do louvor, pelo poder da oração, Senhor. Pai amado, aquece esse coração, restaura esta vida, ó Pai, que está neste momento conosco. O Senhor possa ir de encontro a esta vida, a este lar, Senhor, trazendo restauração, trazendo cura, trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo paz, ó Deus, trazendo tranquilidade. Somente o Teu Espírito Santo pode fazer isso, Senhor. Em dias tão conturbados, tão terríveis, o Senhor pode nos dar paz em meio à guerra. Pai, é o nosso clamor nesta noite, no Teu nome, Jesus. Ó Pai, para a glória do Seu nome, nos abençoe, Senhor, com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, mais uma vez eu quero aqui convidar você a compartilhar este link, você divulgar esse trabalho, esta live nesta noite. Manda lá nos seus grupos de familiares, de amigos, e o Espírito Santo fará o restante. Convido você a abrir o seu coração. Esteja com o coração aberto, não importa quem vai pregar, não importa quem vai orar, não importa quem vai louvar. O importante é que o Espírito Santo vai falar ao seu coração nesta noite. Então vamos adorar a Deus juntamente com um grupo de louvor neste lugar. Exalte ao Senhor aí no seu lar. Ligue o seu coração, a sua mente ao trono da graça e deixa que o Espírito Santo te envolva nesta noite. Nesse momento vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. A paz, você que está aí na sua casa. Nesse momento eu gostaria de te convidar para você parar um pouco aquilo que você está fazendo, para realmente receber algo de Deus, algo diferente, porque eu creio que Ele tem algo para nós hoje, para todos nós. E eu quero declarar que se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algo que você acha que não tem fim, creio que mesmo você não enxergando a vitória, mesmo você não enxergando o caminho, creio que o caminho já está aberto, creio que a vitória já chegou e tome posse da sua vitória aqui nessa noite.
noite. Amém. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Deus, eu vim aqui só pra te dizer que minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Se sentir sozinho, Coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia.
está nas mãos dele. Agradeço ao pastor que nos deu essa oportunidade, confiou, e que Deus possa falar através das nossas vidas, da nossa vida hoje, da minha vida, para que essa palavra venha de encontro com aquilo que está no seu coração, aquilo que você precisa. Antes de iniciar, irmãos, eu vou fazer uma oração e nós iniciaremos a palavra do Senhor. Amém? Maravilhoso Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, e um pouco de pessoas reunidos aqui nesse templo, mas, irmãos, Deus, os nossos irmãos estão em casa, estão conectados, vão estar assistindo agora dos seus lares. Senhor, que o Senhor venha me usar nesta noite, que a Tua palavra, ela venha encontrar corações que estejam prontos para receber a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, o lar de cada um nessa noite, e a vida de cada um que veio aqui nessa noite também para compor este culto que nós estamos realizando nessa noite. Pai, receba nosso louvor, nossa adoração, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1. Deus tocou bem forte para que eu falasse a respeito dessa passagem, e acredito que Deus ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Tiago capítulo 1, nós vamos ler do 1 até o 4. Eu vou ler. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Na minha versão está saúde, algumas versões aí está escrito saudações, né? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amados, quando eu estive meditando nessa palavra, Deus me fez lembrar de algumas irmãs de círculo de oração que eu conheci, da minha mãe, da minha avó, que eram pessoas que oravam muito, pessoas que buscavam muito a Deus, pessoas de Deus mesmo, pessoas abençoadas, e que passavam por muitas lutas e muitas dificuldades, e eu falava assim, meu Deus, elas oram tanto, por que, né, que passa por tantas dificuldades, e não entendia isso, irmãos. Mas quando a gente lê a palavra do Senhor, quando a gente começa a entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, começa a fazer sentido tudo o que está acontecendo, tudo o que acontece nas nossas vidas. E Tiago, irmãos, ele retrata bem isso, que é a realidade da vida do ser humano, né? Essa é a realidade da vida do ser humano. Mas, olhando para a palavra do Senhor, a gente vê que isso faz parte, as tentações, as tribulações, elas fazem parte da nossa vida como cristão, né, como ser humano. São várias como ele diz aqui, são várias as tentações, mas ele comenta assim: tende grande gozo quando cairdes em tentações.
Por que ele diz isso? Por que Tiago está falando sobre isso, meus irmãos? Porque é nas lutas, é nas tribulações, nas provações da vida que nós, irmãos, nós evoluímos como pessoas, como cristão. Se nós formos olhar, irmãos, para a vida de algumas pessoas, principalmente pessoas às vezes de sucesso na sua vida profissional, ou muitas vezes aqueles grandes pregadores que a gente vê Deus usando de uma forma maravilhosa, você pode ver que na história dele, ele passou por muitas provações, por muitas lutas para poder estar ali. E isso foi moldando ele. E quando a gente olha para essa passagem de Tiago, a gente vê isso, irmãos, que as provas, elas vêm sobre as nossas vidas para nos trazer crescimento, para que a nossa fé venha evoluir. E aqui, irmãos, eu vou destacar algumas coisas aqui, porque o grande questionamento é esse, por que crente passa por lutas, fica doente, fica de cama, por que fica desempregado, por que as dificuldades vêm? São esses questionamentos, porque às vezes até as pessoas do mundo falam, aí vocês estão passando talvez as mesmas coisas que nós, e de que adianta? Mas nós temos que entender, irmãos, que Deus ele tem um propósito na vida do ser humano, e as pessoas que estão lá fora, elas não vão entender isso. Por quê? Porque elas não lêem a palavra, porque elas não sabem, não têm experiência com Deus da mesma forma que nós temos. E aí, irmãos, destacando isso, algumas questões que vêm sobre as nossas vidas, lá em João capítulo 16 e versículo 33, Jesus disse, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, nós não estamos livres das aflições, das tribulações, não estamos, elas vão vir, e hoje está vindo com um pouco mais aí de velocidade, aparecendo os problemas, as dificuldades, temos se entristecido com muitas notícias de amigos, de parentes, mas tudo isso Jesus já tinha nos avisado, irmãos, que iria acontecer. E nós temos que olhar para o nosso alvo, que é Cristo, entender que o nosso lar é lá no céu. Estamos de passagem nessa terra. E isso, irmão, essas lutas, essas dificuldades, elas não podem nos derrubar. Elas não podem matar a nossa fé. Em Atos, Paulo vai falar lá em Atos 14, 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Mais um relato falando sobre a questão das provações da nossa vida, irmãos. E em Jó, capítulo 5, versículo 7, Jó fala assim, entretanto, o ser humano nasce para a tribulação, assim como as fagulhas naturalmente voam para cima. Irmãos, elas vêm as lutas, as dificuldades elas vêm. Deus deixou claro para nós. Mas também, irmãos, Deus também deixou claro na palavra dele que as vitórias vão vir, que os milagres vão acontecer, que os sinais, maravilhas vão acontecer através das nossas vidas. Então, irmãos, nós temos que entender o que, irmãos? Que as provações, elas vêm para aumentar a nossa fé, para, irmãos, evoluirmos, para chegarmos à maturidade de cristão. Só que elas procedem de várias coisas, as provações do cristão. Elas procedem da nossa humanidade, nós adoecemos, sofremos acidente às vezes, desapontamento, às vezes é caluniado, às vezes é enganado. É uma das formas de provações que vem sobre as nossas vidas. Outra coisa que eu vejo é que vem também da nossa pecaminosidade. Muitas vezes vem provações na nossa vida
que é o quê? É algo que vem das nossas atitudes, daquilo que a gente fala, e muitas vezes a gente está colhendo, muitas vezes, aquilo que a gente faz. É como uma pessoa que fuma 10, 15 anos, e depois aparece um câncer no pulmão, foi ele que, foi um ato dele, ele que optou por isso. Então, uma das provações que vem sobre a nossa vida é sobre a pecaminosidade. Outra coisa, irmãos, outra provação que vem na nossa vida é do quê? É da nossa vida cristã. Por quê, irmãos? O ser humano, o cristão, no caso que a gente está falando aqui, o cristão, o que acontece, irmãos? Ele já é perseguido de natureza. Ele tem a luta contra a carne, o Satanás luta contra a vida dele, levantam pessoas para tentar derrubar. Então é mais uma fonte aí, irmãos, de provações que vem na nossa vida. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor vai falar: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, nós como cristãos também sofremos perseguição no trabalho, às vezes na escola, às vezes dentro do nosso lar, com a vizinhança. Também são fontes de provações que vêm na nossa vida. O Evangelho de João, capítulo 9, versículo 3, vai falar assim: Jesus respondeu, aí é o quarto, irmãos? Outro tipo de provação, que está lá em João capítulo 9, 3. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Mais um tipo de provação. Às vezes, irmãos, pessoas passam por provação para quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado, para que algo venha a acontecer. Eu lembro da minha mãe, lembro do que falam, porque ela era solteira na época, e meu avô, ele não era cristão. E minha mãe, ela sofreu de uma enfermidade que ela ficou de cama por muitos dias e as pessoas achavam que já não tinha mais solução, o caso dela. E fizeram campanha, oraram por ela, tudo, mas através da cura, que Deus trouxe uma cura para a vida dela, Deus salvou a vida do meu avô. Então, às vezes, vão vir provações, vão vir situações na nossa vida, irmãos, que é o quê? É para a honra e glória do nome dEle, é para que tenha um propósito. Então, temos que entender também disso daí, que é para a honra e glória do Senhor. Segundo aqui, as provações, elas são variadas, Como diz aqui, Tiago, no capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então, irmãos, como eu falei aí, são várias tentações que vêm sobre as nossas vidas, mas precisamos entender, irmãos, que para cada uma dessas provações, para cada uma dessas tentações, irmãos, tem uma graça suficiente que vai nos ajudar a passar por ela. E nós precisamos, irmãos, acreditar no Senhor que elas vão passar. E Deus, Ele está moldando. A cada dia mais, Ele molda as nossas vidas através dessas lutas, dessas dificuldades. Deus, Ele vai provando. Eu tinha até comentado de uma outra vez que eu preguei, que Deus, Ele estava me provando em algo que eu dei um passo de fé, irmãos, para fazer algo. E passaram meses para que acontecesse, mas Deus, Ele foi fiel. Só que nesse meio tempo, não foi fácil, irmãos. Nesse meio tempo veio a dúvida, nesse meio tempo veio a tristeza, veio o abatimento, mas quando estava ali, quase fraco, ali achando que nada e tudo, informações erradas, informações que não chegavam, e o coração aflito, eu falava assim: Senhor, forças eu não tenho mais, mas eu ainda acredito que o Senhor ainda se levantará ao meu favor, o Senhor ainda vai fazer algo, e o Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos, porque Ele te conhece, Ele sabe o seu limite, Ele sabe até onde você pode chegar.
E Ele testa. E muitas vezes Ele testa esse limite, né? E graças a Deus, Ele não nos deixou envergonhado. Nos últimos minutos, Deus foi lá e mudou o quadro e fez algo sobrenatural. Então, irmãos, nós temos que confiar e acreditar que Ele, no momento certo, Ele vai fazer. Tá bom. No momento certo, Ele vai fazer isso por nós. Irmãos, nós temos que entender que as provas, elas também são passageiras. Elas vão e vêm, elas vêm e vão. Claro, tem algumas, irmãos, que elas passam a jato. Tem algumas que parece que elas andam de a pé, né? E para passar é doído, é complicado. São provações que a gente passa às vezes anos, mas, irmãos, como eu falei, Deus Ele não vai permitir na minha vida e na sua vida algo que nós não podemos suportar. Deus, Ele em todo momento, Ele vai estar dando força, Ele vai estar ali do lado. E o que nós não podemos fazer, irmãos, é perder a nossa fé. É deixar de buscar o Senhor no momento da luta e da dificuldade. Algumas pessoas buscam o Senhor, mas quando vai passando o tempo, parece que vai se desgastando e chega uma hora que ela abre mão. Mas é o trabalhar de Deus. A vida do cristão é dessa forma. Eu lembro que eu falo que nós, né, da minha família, oramos por muitos anos para o meu irmão, para que Deus salvasse ele. Foi pelo menos uns 15 anos. Muita luta, muita dificuldade, dando muito trabalho. Só que chegou tempo que eu falei, Senhor, eu já nem vou orar mais, porque não acontece. Parece que a hora que você pensa que vai melhorar, piora. Mas Deus, irmãos, se nós entregamos na mão dEle, temos que confiar que a vitória ela vai vir, que a vitória vai chegar. E chegou na vida dele. Passou 15 anos? Passou. Mas Deus fez uma obra maravilhosa na vida do meu irmão. E eu agradeço a Deus porque Ele mostrou mais uma vez que Ele tem poder para fazer. Não importa a circunstância, não importa o que tiver que acontecer, Ele vai fazer. E a gente tem que pensar assim, irmãos, ela é passageira. Lá em Salmos de número 30, verso 5, vai falar assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Temos que ter essa fé, temos que se agarrar na palavra do Senhor. Principalmente nesse momento, irmãos. Momento de dificuldade. Momento, irmãos, que como a gente já falou várias vezes, se a gente ficar assistindo, né, os jornais, é pânico, irmãos, é pânico. Se você começar a assistir, eu assisto de vez em quando. Se for uma vez por semana, eu coloco lá, deixa eu ver como está a situação, dou uma lida em alguma coisa. Mas se ficarmos assistindo e sendo bombardeado com todas essas informações todos os dias, vamos ficar aí com crise de pânico, não vai querer sair dentro de casa, porque a situação, ela não é favorável. Mas, irmãos, nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Temos que fazer a nossa parte como cidadão, mas temos que confiar nele, que Ele vai nos guardar e que Ele está no controle de tudo. Tudo que acontecer na nossa vida é tudo para a honra e glória do Senhor. Se estivermos na direção dEle, se estivermos fazendo as coisas certas, creia, irmãos, que Deus, Ele vai fazer o melhor para nós. Vemos também, irmãos, que as provações, elas são pedagógicas, é para nós aprendermos algo. Acho que foi Hernandes Dias Lopes que ele comenta, não sei se que ele fala assim: Deus, Ele trabalha por nós, Deus, Ele trabalha em nós e Deus, Ele trabalha através de nós. Então, irmão, é tudo um trabalhar de Deus. E muitas vezes quando Ele trabalha em nós, irmãos, é aí que o negócio às vezes é um pouco estreito. Porque para nos moldarmos para aquilo que Ele quer, precisa passar por um crivo aí. Mas temos que entender, e Tiago fala aqui, que nós temos que ter alegria quando cairdes em várias tentações.
Olha como é contraditório, né, irmãos? Porque não é fácil, ninguém quer. Ninguém quer falar, Senhor, quero passar por aquela luta, aquela dificuldade. Ninguém quer. Só que quando nós temos, irmãos, contato com Ele, quando nós temos comunhão com o Senhor, nós entregamos nas mãos dEle e nós descansamos na presença dEle. Descansamos porque sabemos que Deus ele tem o melhor para nós. Deus ele está interessado, irmãos, na nossa salvação. Ele não enviou seu Filho para sofrer tudo aquilo que sofreu. Esse final de semana eu estive assistindo um pouco daquele, porque estava passando em vários canais, geralmente os filmes, né? E aí estava passando Paixão de Cristo em um dos filmes, eu estava só a parte final lá. E ali você assistindo aquele filme, você se emociona, porque traz muito a realidade. A gente talvez pode ter sido até pior do que aquilo, mas te emociona e fala assim, olha o preço para que eu estivesse vivo, olha o preço que foi pago. Então Deus, irmãos, Ele quer o melhor para nós. Ele não enviou o Filho dEle à toa. Só que para nós crescermos espiritualmente, para sermos maduros o suficiente, precisamos muitas vezes passar por algumas tentações, algumas tribulações. Deus ele trabalhou em Abraão, Ele trabalhou em José, Ele trabalhou, irmãos, na vida de Moisés. Quando a gente olha a história é linda, é maravilhosa, de José, governador, Moisés libertando o povo, Abraão, né, pai de multidão. Só que no meio do caminho, Deus teve que trabalhar. Deus provou a fé de Abraão, né, ali com o seu filho. Deus, através de José, quando foi preso, e que o exemplo deles, irmãos, fica na nossa vida de persistência, de perseverança. Porque eles passaram por dificuldades, mas eles permaneceram em Cristo. E muitas vezes a gente passa por um pouquinho de dificuldade, uma lutinha. Parece que é um negócio enorme na nossa vida. E às vezes a gente quer abandonar a nossa fé. Mas nós como cristão, nós como servo do Senhor, nós temos que entender que se a luta chegou, se a prova chegou na nossa vida, Deus tem um propósito. Deus tem algo, irmãos. E Ele, com certeza, irmãos, no final a vitória ela vai chegar. Com certeza, irmãos, Deus ele vai nos dar a vitória no final. Efésios, vou ler aqui Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Irmãos, Deus ele nos criou imagem e semelhança. E Deus ele vai trabalhar nas nossas vidas para que essa imagem e semelhança dele seja aparente na vida das pessoas. As pessoas têm que olhar para nós, irmãos, e ver Jesus na nossa vida. E muitas vezes, irmãos, não é lendo o livro, não é assistindo um filme cristão. Não, irmãos, é no meio da provação. É quando você é provado e você, através da provação, você cresce espiritualmente. E aí, irmãos, as pessoas vão ver Deus em você. É muito lindo quando acontece isso. Eu lembro que teve uma vez, eu estava trabalhando e uma pessoa chegou e falou assim para mim assim, você é diferente. Aí outra pessoa falou assim, mas diferente como? Não estou vendo nada, tá igual todo mundo aqui. Não, você é diferente. Eu vejo um brilho diferente em você. E isso, irmãos, é gratificante quando você ouve isso. Por quê? Porque assim, não é porque eu cortei o cabelo bonitinho, porque eu troquei o óculos, coloquei um óculos bonito, não, irmãos. É porque os frutos do Espírito, eles estão aparentes na nossa vida. Mas isso, irmãos, Deus ele vai nos lapidando. Deus ele vai nos ajudando para que nós venhamos conseguir chegar ao varão perfeito, aquilo que ele quer. Se a gente vê aqui, no versículo 3 e 4, ele fala assim, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém,
a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E a prova é uma das coisas que a aprovação na nossa vida, ela produz, é a paciência, irmãos. E isso a gente precisa ter, irmãos, paciência. Está demorando, faz 2 anos, faz 3 anos, 4 anos, irmão, persevera mais um pouco, aguarde mais um pouco, mas não faça nada antes que Deus, Ele te dê o aval, antes que Deus faça algo por você, ou Ele toque no seu coração. Se a gente for olhar, como eu comentei aqui, Abraão, o que aconteceu? Ele foi precipitado, irmãos. E é incrível que logo hoje, eu trabalho com um menino lá, e ele chegou, e ele é muçulmano, né? E aí ele falou assim, eu estava lendo sobre Davi, aí ele falou assim, eu já gostava 50% dele, né? Mas agora eu estou gostando 90%, porque eu vi lá que uma pessoa foi buscar água lá do outro lado, quando voltou, ele tal, e aí sobre isso a gente começou a conversar, só que aí ele começou a questionar depois, a hora que chegou um assunto lá, sobre Ismael, né? Por que a Bíblia não falou mais de Ismael? E começou aquela confusão. E aí eu falei para ele assim, é justamente, né, um erro lá do passado está nos afligindo hoje, né? Essa divisão vem para os dias de hoje. Por quê? Porque foi uma decisão precipitada. E nós temos que entender, irmãos, que a prova é para testar a nossa fé, é para aumentar a nossa fé. E a fé tem que ter paciência, irmãos. Porque se fosse fácil, vou falar igual um chefe meu lá na empresa, tinha muita dificuldade, ele falava assim, se fosse fácil não ia ter graça, né? Tem que ter alguma coisa para ter graça. Mas não é, irmãos, a palavra do Senhor, ela fala que em nós produz, irmãos, a paciência. E a paciência, irmãos, é a chave para o nosso sucesso. É esperar em Deus, é aguardar em Deus, porque de certo, irmãos, Ele vai levantar em nosso favor. Então, irmãos, vamos se alegrar em Cristo, vamos se alegrar porque Deus, Ele está pronto para nos ajudar. Lá em Salmos de número 34 e 19, ele vai falar, muitos são as aflições do justo. O salmista vai falar, mas o Senhor, irmãos, Ele livra de todas. Não é de algumas não, irmãos, é de todas. E Deus, Ele vai nos livrar. Ele vai nos livrar dessa situação que estamos passando. Daqui a pouco estaremos aqui juntos, louvando o nome do Senhor, nos alegrando na presença dEle. Vai chegar o dia, irmãos, mas temos que ter paciência. Muitos já perderam a paciência com essa questão da pandemia. Já é 1 ano já essa pandemia. Mas, irmãos, nós temos que ter paciência, que a hora certa vai chegar. Deus, Ele está trabalhando, Ele tem um propósito muito grande, irmãos. Irmãos, estávamos muito dentro de paredes. Hoje nós estamos saindo para orar nos hospitais, para orar nas praças, coisa que a gente não estava fazendo, irmãos. Tudo tem um propósito de Deus. Até dentro do meu lar, irmãos, eu tinha dificuldade para poder falar assim, eu tenho tempo de buscar Deus. Tinha um monte de coisa, pensava em fazer um monte de coisa. Quando veio a pandemia, não foi porque eu estava com medo, irmãos. Não, foi porque eu comecei a ter tempo. Falei, mas eu tenho tempo para buscar o Senhor. Levantamos um altar dentro de casa de busca ao Senhor, de culto com os meus filhos. E, irmãos, graças a Deus vai fazer 1 ano, sem parar, irmãos. Sabe, não é para me engrandecer, porque eu agradeço todo dia. Eu falo, Senhor, se eu estou conseguindo fazer isso, eu não fazia. Que às vezes eu fazia cada 15 dias, e hoje, todo dia da semana, a gente tem feito, né? Eu te agradeço porque foi o Senhor que permitiu, porque o Senhor colocou desejo no meu coração de estar te buscando. Então Deus tem um propósito em tudo, irmãos, né? E essa pandemia, se a gente olhar por outro ângulo, porque a gente só olha o ângulo ruim, né? Mas se a gente olhar para o outro ângulo, irmãos, as pessoas estão se aproximando de Deus. Não são todas, irmãos, é claro, tem aqueles que têm um coração duro, tem aqueles que estão fazendo ainda muita coisa errada. Mas, irmãos, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que estão buscando ao Senhor, que às vezes estava meio cambaleando ali, hoje já estão mais fortes, hoje já estão tendo mais intimidade com Deus, as coisas estão acontecendo. Irmãos, que Deus abençoe a vida dos irmãos,
né? Uma palavra aí para os irmãos. Lutas, dificuldade a gente vai ter, vamos ter durante a nossa vida, mas de uma coisa é certa, irmãos: Deus, Ele está em todo momento na nossa vida. No momento bom da felicidade, está, irmãos. No momento difícil, também Ele está, irmãos. Lembra disso, Deus sempre vai estar ao nosso lado, né? Ele muitas vezes não vai livrar nós da fornalha, mas Ele vai estar com a gente lá dentro da fornalha. Que Deus abençoe os irmãos, e que a palavra do Senhor venha ficar no coração. Do Paulinho não vem nada, irmãos, mas de Deus Ele vem o bálsamo, Ele vem o consolo para a sua vida. Irmãos, antes do louvor, vou fazer sua oração por você, para que Deus venha abençoar a sua vida. E logo após nós vamos recolher os nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor, irmãos. A igreja, irmãos, cuida de muita gente. Nossa igreja tem que pagar os impostos, tem que pagar muitas vezes as viúvas, né, dos pastores, tem muitos custos. E os irmãos, após a oração aqui, o grupo de louvor vai estar louvando, e o irmão pode contribuir. Vão estar as informações no grupo da igreja, vão estar as informações aí no vídeo. Contribua para a obra do Senhor. Mas eu vou orar pelos irmãos agora. Maravilhoso Deus, Pai eterno, Senhor, Tu és a nossa única esperança. Tu és, Senhor, meu Pai amado, nosso Deus, que nos criou, Senhor, imagem e semelhança. Papai, Senhor amado, a Tua palavra, Senhor, é linda e maravilhosa, porque ela mostra, Senhor, tudo, Papai, ela não esconde nada. Senhor, meu Pai, a nossa vida não é só de bonança, tem dificuldades, tem, Senhor, provações, mas eu Te louvo e Te agradeço nessa noite, porque o Senhor, Ele tem, Senhor, meu Pai amado, estado ao nosso lado, e tem nos abençoado, e tem feito nós passarmos por muitas lutas e dificuldades. Papai, continua, Senhor, porque sabemos que ainda virá lutas e provações, mas, Senhor amado, confiamos que da mesma forma que o Senhor nos abençoou, o Senhor, meu Pai amado, vai abençoar, Senhor, meu Pai, no decorrer da nossa vida. Visita cada um agora no seu lar, Senhor. Venha abençoar, venha visitar, Senhor, meu Pai amado, na sua necessidade. Venha visitar, Senhor, meu Pai, dando vitória para o Teu povo. Senhor, meu Pai, não deixando faltar o alimento. Senhor, meu Pai, dando vitória, abrindo portas, Senhor, de emprego. Senhor, curando, Senhor, visitando, Senhor, meu Pai, aqueles que estão no hospital. Senhor, meu Pai amado, aqueles que estão precisando de um milagre, aqueles que estão entubados, Senhor. Meu Pai amado, venha visitar também as famílias enlutadas, Senhor. Venha, Senhor Jesus, consolar. Venha, Senhor, dar vitória, Senhor, para o Teu povo. Papai, abençoa, Senhor, os nossos irmãos que estiveram aqui nessa noite no templo, Papai. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Senhor. Meu Pai amado, eu Te peço, Senhor, meu Pai, e Te agradeço desde já. Amém. Agradecer por todo o meu ser.
Louvamos a Deus por esta palavra. Louvamos pela oportunidade de estarmos adorando o Senhor nesta noite, pela vida dos nossos irmãos, pela sua vida que infelizmente nós não pudemos ao vivo, mas você vai estar assistindo depois esta mensagem e Deus vai falar ao seu coração. Eu quero louvar pela vida dos irmãos aqui presentes, pela vida do irmão Paulo que veio trazer a palavra, pela vida dos irmãos da mídia, a irmã Fernanda, seu esposo irmão Levi, tecladista e também trabalha na mídia, o irmão Lucas, o violão, as irmãs que veio louvar a Deus conosco nesta noite, irmã Lide, a outra moça que agora eu não lembro o nome, Bárbara, irmão Felipe e o irmão Eliezer na mesa de som. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos. Eu quero mais uma vez avisar os irmãos que ainda nós não temos um parecer com relação aos próximos cultos. Nós não sabemos se voltaremos o culto presencial a partir de sexta, de sábado, domingo, a gente não sabe. Assim que nós tivermos informações mais precisas, nós vamos estar postando nas redes sociais da igreja. Tá bom, meus irmãos? Os irmãos orem em relação a esta causa, queridos, para que Deus venha ter misericórdia. Não só para a gente voltar aos cultos, irmãos, mas pela situação da saúde no nosso país. Muitas vidas morrendo, muitas famílias enlutadas. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia, tá bom, queridos? Eu convido você nesse momento para fazermos uma oração de encerramento, também de intercessão pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país. Ore pelos nossos governantes, ore pela saúde pública, ore pela sua família, ore pela igreja. Alguém está precisando. Então eu peço a você nesse momento, que junte-se comigo para nós orarmos neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero ser grato a Ti, ó Pai, por esta oportunidade, pela vida desses meus irmãos que saíram dos vossos lares e vieram aqui, Senhor, para poder fazer, ó Pai, esta gravação, essa transmissão. Ó Deus, que o Senhor possa recompensar a vida deles grandemente, com as Tuas bênçãos, Senhor, o lar dos Teus filhos. Pai, que o Senhor possa guardar, livrar, Senhor. Ó Pai amado, também, Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, em favor da nossa nação. Senhor, são muitas vidas, são milhares de vidas sendo ceifadas por esta enfermidade diariamente, Senhor. Nós Te pedimos, tenha misericórdia, Senhor. Repreenda este mal de sobre esta nação. Ó Deus, são muitas famílias enlutadas, são muitas famílias chorando por seus entes queridos. Deus, são muitas pessoas hospitalizadas, são muitas pessoas entubadas, respirando com a ajuda de aparelhos. Senhor, nós clamamos ao Senhor, tenha misericórdia. Visita os hospitais nesta hora, Senhor. Visita, Pai querido, as UTIs. Visita, Senhor, os pronto-socorro. Ó Pai, as UPAs. Pai, tenha misericórdia. Aqueles que não têm, ó Pai, como ser atendido, ó Deus, em um hospital e está
conosco, dê uma semana de vitória. Deus, dê uma noite abençoada à tua igreja, dê uma noite abençoada, Senhor, a cada um, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus,